Olha, tem uma guerra no governo Bolsonaro. Teve um quebra-pau do Bolsonaro com o Guedes. Eu até esperei um pouquinho para fazer a notícia para ver se desmentiam. Não desmentiram, então é porque teve mesmo o quebra-pau. E o Lira tá envolvido, agora entrou na guerra o pessoal do Centrão. Tá uma loucura. Cortaram o Bolsolão, começou o estresse. Eu não falei que ia começar o estresse, só vai piorar. A coisa daqui pra frente vai piorar. Anota aí, vai piorar. Antes de eu falar disso, ó, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Paulo Guedes e Bolsonaro. O que aconteceu? Vamos lá. A PEC dos precatórios foi aprovada. Já falei muito sobre a PEC, tem vários vídeos aqui explicando sobre a PEC. Ok. A PEC foi aprovada na Câmara dos Deputados, segue para o Senado. Começou uma guerra do Arthur Lira com o Rodrigo Pacheco, falei sobre isso. O Pacheco chamou o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, de capacho do Bolsonaro. O Arthur Lira chamou o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, de incompetente. Quer dizer, tem presidente da Câmara e do Senado se batendo ali por causa da PEC. Por quê? Porque ela sofrerá modificações no Senado. O Bolsonaro, ele viu ali um limão bem azedo e falou, peraí, talvez eu consiga fazer aí uma limonada, das piores, mas eu consigo. O que o Bolsonaro quis? Ele resolveu, até falei disso em algum vídeo, a mídia falou, ninguém acreditou, do nada. Ele falou, olha, a gente vai dar um aumento para os servidores públicos, vamos aproveitar a PEC e dar um aumento. Vai custar 30 bilhões por ano, mas ele quer um projeto populista eleitoreiro. Ele que queria a reforma administrativa, que ia acabar com os servidores públicos, agora quer dar um aumento. Por quê? Porque é ano eleitoral. O que aconteceu? Aconteceu que o Paulo Guedes falou, não, Bolsonaro não tem dinheiro. Olha, foi difícil aprovar a PEC do jeito que tá. Não tem dinheiro. Veja bem, eu, Thiago, digo, tem dinheiro. Tem dinheiro? É claro que tem dinheiro. É só tirar dos banqueiros, é só tirar da mamata das instituições financeiras, tirar do Bolsolão, que tem dinheiro para aumento sim. Mas, para um governo de direita como eles, não tem dinheiro. E aí eles dizem, não tem dinheiro. O Paulo Guedes disse, não tem como. Aprovar a PEC do jeito que foi já foi difícil, foi muito difícil. Não tem como a gente colocar aí aumento para os servidores da PEC, porque nos 90 bilhões que a PEC vai liberar, não sobram ali 30 bilhões para aumentar o salário dos funcionários públicos. Aí o Bolsonaro falou, eu não quero saber, eu quero esse aumento, ponto final e acabou. Eu preciso, é eleição, eu tô caindo, entre os servidores públicos o Bolsonaro tem uma rejeição maior do que a rejeição que ele tem normalmente. A rejeição ao Bolsonaro é de 67%, tem pesquisas que é de 69%, então ele fica liberando 70% de rejeição. Entre servidores públicos ele tem 75% a 85% de rejeição. Ele quer diminuir essa rejeição para ver se ele consegue ganhar alguns pontos em pesquisas. Então, nada melhor do que dar um bom aumento, o mesmo governo que estava querendo a reforma administrativa, né? Para ver se o pessoal esquece. O que acontece é que o Paulo Guedes falou não. Quando ele falou não, o Bolsonaro começou a gritar. Muita gente não sabe, mas o Bolsonaro, quando ele é contrariado, ele tende a gritar, a explodir. Vários assessores do Bolsonaro, a grande mídia, eu vejo na Globo News, eles adoram usar o termo assessores palacianos. Por quê? Porque eles estão no Palácio do Planalto, trabalhando com o Bolsonaro, eles têm medo de dar notícias negativas ao Bolsonaro. Geralmente eles deixam as notícias negativas para os filhos do Bolsonaro darem, principalmente o Carlos, quando é uma coisa sobre pesquisa e tudo mais, é o Carlos que fala para o Bolsonaro, ou para algum dos ministros mais próximos, por exemplo, o General Ramos. E tem vários vídeos do Bolsonaro humilhando o General Ramos, humilhando mesmo, assim. É um general lá de 70 anos de idade sendo humilhado. E ó, eu dou risada, empatia zero, que seja mais humilhado até o fim da vida. Mas o Bolsonaro grita. O Guedes falou não. O Bolsonaro gritou com ele, gritou, não sabemos se falou muitos palavrões ou não, geralmente ele fala. O Bolsonaro, é usual dele tratar quem tá com ele com palavrões, então não é que, ele é mal educado mesmo, trata com palavrão. O Guedes falou, olha, se é pra ficar assim é melhor eu sair do governo, eu vou embora, tchau. O Guedes saiu de cabeça quente, o Bolsonaro ficou lá e o Bolsonaro fez o quê? Falou, vou ligar pro Arthur Lira, porque quando o Guedes fala não, o Bolsonaro liga pro Arthur Lira. E o Guedes sempre fala não. O Bolsonaro tem uma ideia, o Guedes fala não. O Bolsonaro tem uma ideia, o Guedes fala não. Porque o Guedes é neoliberal. Mas o Bolsonaro ele foi eleito com uma proposta neoliberal. Ele foi eleito falando em enxugar a máquina pública. Ou seja, enxugar a máquina pública não dá aumento para ninguém. É fazer reforma administrativa. É exonerar servidores públicos. Dar dinheiro só para os banqueiros. Pois bem, ligou pro Arthur Lira. O Arthur Lira é o cara que está tentando ajudar o Bolsonaro a melhorar aí a sua aprovação com o Auxílio Brasil, com tudo isso. O Arthur Lira chegou para o Bolsonaro e falou, Bolsonaro, realmente não dá, não tem dinheiro para isso. Se a gente começar a dar aumento para os servidores públicos, não vai ter dinheiro para o Bolsolão. Se não tiver Bolsolão, acaba o seu governo, Bolsonaro. Não dá, não tem como enfiar isso na PEC. Não dá, foi difícil aprovar. A nossa guerra hoje, Bolsonaro, é para aprovar a PEC
no Senado sem modificação, porque eu expliquei aqui no canal. Se a PEC foi modificada no Senado, se modificarem uma vírgula, e não vão modificar só uma vírgula, vão modificar muita coisa lá no Senado, o que acontece? A PEC é aprovada no primeiro turno, aí demora mais uma semana para aprovar em segundo turno, ó, já estamos, que dia é hoje? 22 de novembro. O Auxílio Brasil tem que ser pago no comecinho de dezembro. A PEC não tá sancionada, não tem Auxílio Brasil em dezembro. Dezembro! Ano de Natal, mês do Natal, mês das férias, ano novo, não tem Auxílio Brasil. Esse pessoal todo que recebia a Bolsa Família, acabou o Bolsa Família e, como eu falei, não tem Auxílio Brasil. Eu falei, não vai dar tempo de aprovar. Vão precisar de medida provisória, alguma gambiarra para enfiar isso lá para dezembro, para ver se conseguem pagar alguma coisa, porque senão a popularidade do Bolsonaro, que já baixou dos 20% pela primeira vez, vai baixar dos 15%, aí, ó, ladeira abaixo. Tá. O Senado vai modificar, isso vai acabar voltando para a Câmara, e o Bolsonaro quer que na Câmara coloque aumento para os servidores públicos. O Arthur Lira falou não. Aí o Bolsonaro falou, putz, o que eu faço agora? O Bolsonaro começou a conversar com um monte de assessores, e os assessores falaram, Bolsonaro, não dá. Essa equipe econômica que sempre diz não para você, falou que não. E a equipe política que tenta viabilizar falou que não, não dá, Bolsonaro. E ó, sem o Bolsolão você não aprova nada, você cai no dia seguinte. E, ó, o Bolsolão, eles podem ainda empenhar as verbas, mas não podem executar. Quer dizer, o Bolsolão não existe. Eles podem até começar a prometer compra de votos para o futuro, mas não pagam. Então tá feia a coisa, por isso que estão essas brigas todas. Ok, o Bolsonaro então veio com uma outra proposta. Ó, vamos dar aumento então só para os militares, policiais e para servidores ligados à área da segurança pública. E alguns poucos setores em que há a maioria bolsonarista. Vamos dar aumento só para os meus. Aí irritou ainda mais o Paulo Guedes. Por quê? A primeira proposta, irritou também o Arthur Lira, a primeira proposta do Bolsonaro, de dar aumento para todo mundo, pelo menos você fala, pô, é uma proposta populista. Ele tá dando aumento para todo mundo para baixar a rejeição dele e ele ganha alguns pontos nas pesquisas. A segunda proposta, de dar aumento só para quem já gosta dele, aí é ruim. Por quê? Porque quem já gosta dele gosta. Quem tá com o Bolsonaro hoje, em novembro de 2021, pô, é gente fascista, é gente da pior espécie. Esse pessoal, provavelmente, a grande maioria deles vai com o Bolsonaro até a eleição. Então por que você vai dar aumento para quem já tá contigo? Aí o Paulo Guedes e o Arthur Lira pensaram, eles não conversam entre si, eles não se gostam, mas o mesmo pensamento veio nos dois e eu tenho certeza. Isso não saiu em declaração, mas tenho certeza. Mas esse cara é burro. Esse cara queria uma proposta, não deu certo, ele vem com uma proposta burra, que é de dar aumento com dinheiro que eles dizem que não tem, só para quem já gosta dele. Então, causou uma guerra. No meio dessa guerra, olha só, PEC dos precatórios tá para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça nessa semana. Aí na semana que vem, já tá entrando dezembro, vai ser votada no primeiro turno no Senado, vai sofrer modificações. Eu tenho certeza que a oposição, quando eu digo oposição não é só o PT não, é oposição ao Bolsonaro no Senado, o pessoal do MDB lá, Renan Calheiros, pessoal do centrão da oposição, que estará com Lula em 2022, que tem uma oposição que é centrão, mas é mais centrão esquerda, como o Renan, por exemplo. E esse pessoal é muito habilidoso e eles têm contato com a parte da direita do centrão, até com a parte lavajatista. O que eles vão fazer? Vão começar a obstruir a PEC. Por quê? E como é que eles vão obstruir a PEC? Adicionando coisa na PEC. Para quê? Para que se votem os destaques. Aí uma votação que demora um dia pode demorar 2, 3 dias. Para quê? Para o Bolsonaro começar a se enfraquecer cada vez mais. Aí é aprovado em primeiro turno. Vamos supor que seja. Hoje não tem votos. Se não for aprovada, é a maior desgraça que aconteceu no governo Bolsonaro desde o dia 1º de janeiro de 2019. Nenhuma desgraça tão grande para ele quanto essa PEC não ser aprovada. Se não for aprovada, ferrou. Aprovada em primeiro turno, aí demora uma semana para votarem no segundo turno. Aprovada no segundo turno, já estaremos em dezembro, aí volta para a Câmara, que terá modificações. Tem uma modificação, tem que voltar para a Câmara. Se a Câmara não conseguir aprovar essa PEC com as modificações, ferrou. Se conseguir, mesmo assim, já demora, já vão entrar em janeiro já quase, vai entrar de férias o Congresso Nacional, a PEC não está aprovada. Olha só, o tempo está acabando para o Bolsonaro e para o Arthur Lira, e para eles e para o Arthur Lira é questão de honra essa PEC, porque ele comprou voto, ele gastou bilhões para comprar voto, conseguiu a traição lá do PDT, conseguiu um monte de coisa e a PEC não tá para não sair do papel. Enquanto isso, chega o senhor Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Tá, Thiago, e daí? E daí que o Davi Alcolumbre, ele é a pessoa que pode sabatinar o André Mendonça. É só dele a decisão. Até o Procurador-Geral da República emitiu parecer ao STF dizendo, não, a decisão por lei, por Constituição, é do Davi Alcolumbre. Ele é a pessoa que pode decidir quando sabatina André Mendonça. André Mendonça é o indicado do Bolsonaro ao STF.
O André Mendonça foi indicado em julho. Estamos em novembro. Não foi sabatinado. Precisa-se da sabatina dele para que depois o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, possa votar se ele é aprovado ou não para o STF. Sem a sabatina, não pode ter a votação. Então o Davi Alcolumbre está segurando a sabatina e o Davi Alcolumbre falou, não, porque eu não gosto do André Mendonça, tudo mais. Quanto mais o tempo passa, pior pro Davi Alcolumbre e para os senadores que estão com ele, o apoiando, porque caso o André Mendonça vire ministro do STF, ele será ministro por 28 anos e é obviamente que ele vai retalhar esse pessoal em todas as decisões dele nos próximos 28 anos. Eu vou mostrar aqui o nosso carro de som em Ariquemes, em Rondônia, não consegui mostrar no vídeo passado, mas tá aqui, ó. Tá aqui um vídeo, eu vou mostrar aqui como é que foi o carro de som lá. Ó, aqui nesse vídeo dá pra ver a caixa de som gigantesca lá do carro de som, que fica na caçamba do carro.